Quer ver um exemplo que é lendário e folclórico e que todo mundo acredita na Bíblia? Lúcifer. Explica aí, professor. Satanás. Satanás, na verdade, é um trabalho evolutivo de contos lendários. Quando você chega na Bíblia, todo mundo fala, Satanás incorporou na serpente. Não. Da perspectiva de quem está escrevendo o relato do Gênesis, não tem perspectiva de um ser oponente a Deus, o qual tem a primazia de enganar os seres humanos. Quando está escrevendo o registro do Gênesis, esquece isso. Não existe essa concepção. Essa concepção vem posteriormente. Então, quando eu crio uma única divindade para a minha nação, que coloco Deus para a minha nação, a partir do momento até então eu estava dizendo que Deus era o criador do bem e do mal. Ele é a fonte de tudo. Quando eu coloco ele como absoluto, eu não posso dizer que ele é antagônico. Eu não posso dizer que ele é o Deus do bem e Deus do mal. Eu tenho que tirar o mal disso. O que eu faço? Eu crio um personagem. O personagem que desenvolve o mal dos seres humanos. Mas existe... A questão tinha um anjo muito próximo... Não, isso nunca existiu. Que se rebelou. Não, isso aí também não existe. Isso aí nunca existiu. Não tem isso na Bíblia, entendeu? Entende? Você vai encontrar isso lá em Apocalipse capítulo 12. Olha onde nós estamos, no livro do Apocalipse. Nós estamos falando de toda uma historicidade do Antigo Testamento. Mas lá em Apocalipse é pro futuro, né? Não, isso ainda vai acontecer no Apocalipse, se for colocar, tá? Então é nisso que eu sou contra. As pessoas sabem do que é. Só que não, vamos camuflar, deixa as pessoas assim. Por exemplo, quando nós todos estudamos na onde? Na cartilha. B com A, B com EB. Todo cristão novo convertido, ele aprende na cartilha. Só que eu sou o professor, eu sou o mestre, vou falar, não, é melhor esse aqui ficar no ensino da cartilha, que é melhor. E saber que B com A dá Bá, B com E dá B, do que eu falar, ó, P com H e A vai dar o som de Fá. Então, continua na ignorância que é melhor. Isso a Igreja Católica tentou fazer lá atrás. Até que veio a Reforma Protestante, mas até em 1500, até a Reforma Protestante, era isso. Então, eles comandavam, eles ordenavam, mas eles sabiam que caso eles não soubessem, Martinho Lutero não teria feito o que ele fez. E nós não teríamos tantas outras revoluções denominacionais religiosas como nós temos até hoje. Nós temos vários sistemas hoje religiosos. Nós temos católicos e protestantes. Aí você tem protestantes luteranos, depois você tem lá os tradicionalistas, depois você tem os pentecostais, neopentecostais, e pode acreditar, daqui a pouco surge mais um outro movimento aí. É assim. Essa é a questão. Só que a vez de melhorar, não melhora, piora, né? E outra coisa, esse Lúcifer, ele foi uma tradução errada de São Jerônimo para a Vulgata Latina, né, Isaías professor? 14:12, como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações e tu dizias no teu coração, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás precipitado no inferno. Então é como se disse decaelo Lúcifer em latim. A tradução de Isaías 14:12. Então Lúcifer, luz, fer, portar luz. Que isso é uma aplicação do planeta Vênus. Que nós temos a expressão Heilel Ben Shahar, estrela da manhã em hebraico. Eosforos, nós temos isso dentro da Septuaginta. Então uma tradução que, na verdade, Jerônimo não quis conotar um ser maléfico ali, não. É apenas uma tradução do planeta Vênus em latim. Uma questão que resplandece a luz, que em latim é Lúcifer. Que esse mesmo vocábulo aplicado lá na Epístola de Pedro, aplicado a Jesus. Até que a estrela d'alva nasça em vossos corações. Só que aí, posteriormente, outras pessoas pegaram esse vocábulo Lúcifer, colocaram no sentido pejorativo e aplicaram como fosse a queda de Satanás. Isaías 14:12. Satanás é uma coisa, Lúcifer é outra. Não, Lúcifer seria o nome de Satanás. Satanás significa adversário e o diabo significa acusador. Então, Satanás não é o nome do ser. Mas quem, na sua visão, no inferno, quem está lá? No inferno? É. Bom, tá vazio? Não tem outro inferno, problema é que não existe inferno também. Não existe inferno? Não. O inferno é uma construção... E pra onde que a André Surak vai, então? Oi? Não entendi. A André Surak, ela vai pra onde? Andressa quem? André Surak. Ah! A língua de cobra A gostosona. Que ela fez a língua de cobra lá, por causa disso. Meu filho, é isso que eu falo. Nós não tem como, nenhum de nós, não tem como você dizer pra onde a pessoa irá após essa passagem aqui nessa terra. Certo. Não tem como. Eu não sou juiz, eu não sou Deus para dizer para onde a pessoa vai. Eu sei que todos irão para o túmulo e serão cremados. Eu mesmo serei cremado. Então, não, mas existe o céu e não existe o inferno? Não tem como, porque isso é um conceito bíblico. Que na verdade o conceito bíblico não é bíblico. Ele vem de outros povos. Exemplo, vamos lá. Se eu for tratar de inferno, eu vou falar dentro dos gregos. Dentro dos gregos nós temos Hades. Tá. Deus que cuida das regiões inferiores. Nós temos um conto mitológico interessante na Bíblia, que é no Evangelho de Lucas. Quando Lucas vai tratar da morte de Lázaro e do rico.
Que aí diz que ambos vão lá para o seio de Abraão. O seio de Abraão, algumas pessoas colocam que é um local geográfico. Não se trata de um local geográfico. Ali dentro do conto mitológico, está falando de alguém que está ao seio do próprio patriarca Abraão. Na verdade, alguns colocam isso como parábola, outros colocam que isso é literal. Os espíritas colocaram que é literal. Outros colocaram que é parábola. Não, é mitológico. Por que mitológico? Primeiro que parábolas você não faz a construção literária, a sua estrutura literal com verbos auxiliares de existência. Ora, havia. Verbo auxiliar de existência. Isso não é comum em parábola, isso é comum dentro da mitologia. Você traz uma característica como se fosse uma verdade, uma realidade. E onde foi parar o rico Lázaro? No Hades. É o nome da divindade grega que cuida das regiões inferiores. Olha que outro passo interessante. Aí o rico diz assim: manda que Lázaro, pai Abraão, molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, que estou atormentado aqui nesta chama. Aí você fala, o camarada está atormentado em chama, está a dizer que tem de fogo lá no inferno. E ao mesmo tempo está mandando molhar a ponta do dedo na água, é porque dentro da mitologia existem os rios dentro do Hades, dentro do inferno. Isso eu explico no meu livro, O Inferno. Existe? Eu tenho um livro sobre isso que eu provo que o inferno não existe dentro da literatura bíblica. E as outras partes que são 3 palavras de inferno que foram traduzidas tudo como inferno, né? Que é o Hades, que está no Novo Testamento, que o Sabino colocou. Tem o Sheol, que era um local em que se acreditava que iria, né? Sim. E tem o Gehenna. O Gehenna, ele existe até hoje. Então, se você quiser visitar o inferno, você pode ir lá em Israel e ver o campo de Gehenna também. lá. Tem o Tártaro. O Tártaros, né? Também é grego, Sheol, hebraico, é sepultura. Você tem várias... Qual foi o problema? Veja bem. Quando o Sofrônio Eusébio Jerônimo, conhecido mais como São Jerônimo, foi fazer a versão da Vulgata Latina, ele generalizou. Ele colocou a palavra Sheol em hebraico, ele colocou inferno. Hades em grego, ele colocou inferno. Vale de Rinom, ou Gerinom, ele colocou inferno. Tártaro, ou seja, todos os vocábulos hebraicos e gregos, que cada um conotava um aspecto abstrato. O próximo debate vai ser o inferno existe. Isso, pode ser. Você tem aí vários vocábulos hebraicos e gregos que conotavam questões abstratas ou não abstratas. Por quê? Os vocábulos em hebraico não querem lidar com abstratismo, eles querem lidar com questões físicas. Então, quando você vai falar de inferno, ele vai colocar que é a sepultura, o sepulcro mesmo, onde a pessoa ali foi colocada. Já o Novo Testamento, quando vai traduzir do grego, não. Já vem para o conceito justamente dos próprios gregos. Então, Jerônimo fez o quê? Onde existiam as suas diferenciações de vocábulos específicos para cada questão, ele generalizou. Pegou todos e traduziu para onde? Tudo inferno. Aí você vem com os tradutores em português. João Ferreira de Almeida faz o quê? O seu trabalho foi em cima da Vulgata Latina, que é a língua corrente da mesma família do português, classificação itálica, ramificação indo-europeia. Então, para que eu vou fazer tradução se já tem meu amigo aqui que fez em latim? Parente com português, vamos usar o do latim. O que aconteceu? Ficou inferno na Bíblia em português. Aí quando você chega no grego, no hebraico, é inferno? Não. Mas esse é o problema. De forma alguma tem um lugar para onde as almas vão condenadas a passar Por mais a eternidade. Não. Quem lá passou e viu que um dia alguma alma foi para lá? Quem? E voltou para escrever. Passou e viu? Não, quem? Alguém foi lá? E nós temos problemas Você tá entendendo agora? E quando a gente fala isso, assim, o pessoal falou da parte bíblica, da especialidade deles, né? E inclusive, assim, tem muitas pessoas que são teólogos que afirmam que o inferno não existe, né? Eles afirmam, tem interpretação, são até mesmo cristão, mas diz, o inferno não existe. Mas para a gente poder dizer lá, lugar, na verdade, o inferno teria que ter espaço-tempo e o céu também teria que ser algo muito parecido com aqui, seria um lugar. E a pergunta é, as definições seriam iguais a essa realidade que a gente está aqui? Então, para nós falar lá no inferno onde? Vamos apontar qual é a região? Quais são as coordenadas? Só um detalhe aqui? Gostei. Vamos trazer o debate depois do inferno existe. Se você coloca... Quer ver agora? Olha que interessante isso. Se você coloca que o inferno existe, você vai colocar ele como? Como um local ou como um ser? Um ser. Como ser? Sim. O inferno seria um ser. Então o inferno não seria um local. Não. Físico? Não. Vamos lá. A pessoa quando morre, você falou, e se a pessoa vai lá para o inferno? Não. Vai para o inferno? Você está entendendo que o inferno é um local, um espaço ou um ser, uma pessoa? Não, estou achando que é um estado da alma. Estado da alma. Isso. Ok. Aí tem um problema. Aí não tem como ser um estado. Porque se é estado... Se o céu é a visão beatífica, é o estado de contemplação... Só que o inferno será destruído. O estado seria... O estado do inferno. Como que o estado vai ser destruído? Estado de danação. Não, o estado da alma é o sofrimento. Um você tem o gozo, que seria a felicidade. O outro você tem a danação, que é o sofrimento. Aí agora entra o problema. Então o que me leva a minha alma a ter esse estado de sofrimento?
Aí você vai entrar no aspecto religioso. É, o aspecto religioso. Aí você vai ter que colocar santidade. Ah, a Bíblia diz que eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo porque eu vou pro céu. Mas quem falou que esse conceito é o verdadeiro? E se for ao contrário? E quem se prostitui, bebe e fuma vai pro céu? Entende? Julgamento Porque de é o valores? bandido da cruz, né? É o ladrão da cruz, o que ele fez? Roubou a vida toda. Chegou lá na cruz. O que aconteceu com ele? Mas ele morreu em estado de graça. Não, que estado de graça. Foi perdoado ao vivo. Ah, é? Cadê a lei da semeadura? O que ele colheu? Ele colheu. Colheu o quê? O que ele colheu se ele plantou só o roubo? Ele colheu o quê? Salvação? O paraíso? No momento em que ele é salvo, naquele momento da cruz, Vamos devagar, que foi ele antes tá de dizendo. morrer. Ah. Foi antes de morrer. Ah, certo. Ele não pode morrer no pecado. Se ele morre, há momentos antes de obter o perdão, ele vai passar pelo purgatório que vai trazer para ele. Não. Sim, uma privação, um sofrimento e uma purificação. Vamos lá. Agora eu vou entrar na minha área, tá? Crítica textual. Esse relato aí tá apenas em Lucas 23, 43. Aí eu pergunto, você tem Mateus e Marcos que fala que ele não está arrependido, só Lucas fala que está arrependido. Aí eu pergunto, dentro da crítica textual eu tenho 2 dizendo que ele não se arrependeu e um está dizendo que ele se arrependeu. Com quem que eu fico? Com esses 2 aqui, e Marcos é o primeiro evangelho a ter sido escrito. Mateus dependeu de Marcos, Lucas dependeu de Marcos, só que agora eu estou vendo que Lucas está com uma fonte independente. Dentro da crítica textual eu tenho 2 contra 1. Logo esse relato de Lucas não é verdadeiro. É errado o relato dele. Porque só ele coloca salvação. E outro problema, quando ele coloca a salvação, ele quebra a lei da semeadura. O que eu planto, eu colho. O que o ladrão colheu? Ele não colheu nada. Ele colheria, só saberia de fato e verdade que ele se arrependeu, caso ele descesse da cruz, e a conduta de vida a partir daquele momento que ele desce da cruz, não é mais de roubo. Aí eu posso dizer que ele se arrependeu. Metanoia é mudança radical do homem interior. Em qual momento o relato de Lucas pode me retratar que ele teve uma mudança radical do homem interior? Em nenhum momento, em nenhuma hipótese eu posso dizer isso. Não houve metanoia ali. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.